Vamos lá. Eu quero que você reflita comigo, use a inteligência. Não fique preso na interpretação desses homens que dizem que é de Deus, que estão pregando mentira para o povo dentro das religiões e igrejas. Eu quero que você vá buscar, trabalhar a sua mente para aplicar a sua direção na palavra, para receber o que a palavra ensina. Tá certo? Eu quero que você pense comigo agora aqui. Eu vou convidar você para a gente refletir. Alguém disse a mim assim: não, Wellington, a ceia, esse ritual que faz dentro das igrejas, dentro de todas as religiões, esse ritual da ceia se faz nas igrejas evangélicas, se faz nas igrejas católicas, se faz nas igrejas de Mórmon, nos Salão do Reino do Testemunho de Jeová. Tanto o ritual da ceia como o batismo nas águas. É dois cerimoniais que alguém diz assim, é ordenança de Cristo. Os dois principais cerimoniais que Jesus ordenou. Isso é obrigação do cristão. Tomar ceia e ser batizado. E até colocam isso como meio de graça. Onde dizem que a ceia é a hora que você ali está na comunhão com a igreja. E se você não participar desse cerimonial, você não está sendo participante da igreja, não está tendo comunhão com a igreja. Qual igreja? Vamos lá. E o batismo, eles estão pregando dizendo que tem que se batizar para poder fazer parte da igreja, entrar no reino de Deus, para poder receber remissão de pecados, ser uma nova criatura. Eles colocam isso através desse ritual, desse cerimonial religioso, que é feito pelos homens dentro das igrejas. Então, vejam só, aí eles dizem, não, esses dois cerimoniais foi ordenado por Jesus. Mentira, mentira, é mentira. Em canto nenhum você vai ver isso. Em canto nenhum do evangelho você vai ver nenhuma ordenança de tomar ceia e nem de ser batizado. Em canto nenhum você vai ver isso. Porque Jesus não ordenou isso, ele não orientou isso, ele não estabeleceu isso como eles ensinam. Não, porque Jesus determinou, ordenou a ceia e o batismo. É mentira desses homens. Eles não têm base, eles não têm princípio do evangelho para isso. Eles vão pegar textos para manipular a mente de vocês que não são prudentes para examinar as escrituras. Aí vão pegar texto que diretamente parece. Se você analisar, olhar o texto diretamente, você vai dizer, não, Jesus mandou batizar-se. Jesus mandou dar ceia. Os únicos textos que eles pegam de Jesus é lá de Mateus 26, quando Jesus reúne os discípulos para a Páscoa judaica, que era o período da Páscoa judaica, e ali Jesus não celebra mais aquela Páscoa, onde a Páscoa era onde as famílias se reuniam, as famílias se juntavam, matavam o cordeiro e ali se alimentavam. A Páscoa era um almoço, era um jantar, onde eles se reuniam para comer. E naquele momento que eles se reuniam para comer, eles ali faziam memória da libertação que Deus deu aos pais lá no Egito. Porque isso Deus ordenou para os judeus. Fazer isso nas famílias. Nas famílias não era um grupo de igreja ali, igreja aqui, não era um ritual, um cerimonial de igreja. Era as famílias se reuniam, matavam um cordeiro de acordo com o número de família, e ali eles se alimentavam, era uma janta, era comer mesmo, não era um ritual religioso como hoje. Aí Jesus ali, só que naquele período da ceia, Jesus não faz mais aquela ceia como era feita pelos judeus. Lembrando daquela libertação do Egito, porque Jesus agora ia mostrar aos discípulos que a libertação agora que eles iam receber não era mais física, era espiritual. E essa libertação seria pelo corpo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue derramado. E Jesus ali, naquele momento que eles estão ceando, comendo, se alimentando, ali não é um ritual religioso. Jesus agora diz aos apóstolos, isso aqui ele faz a memória daquilo ali. Ele faz aquela simbologia ali, mostrando que ele vai morrer. O sangue dele vai ser derramado para a purificação dos nossos pecados, aonde agora vamos agora lembrar e ter isso na memória do que Cristo fez por nós.
para nos salvar, uma salvação espiritual da condenação do pecado. Jesus não mandou os apóstolos ali fazer esse ritual de ceia que esses pastores fazem dentro das igrejas, e coagindo o povo a praticar. E ai do povo se não praticar. O povo está lá, eita meu Deus, nem tomei ceia hoje, meu Deus, eu estou sem comunhão com a igreja, eu não estou comunhão com Deus, eu não estou ceando, eu não estou indo para a igreja, eu não me batizei. O povo está escravizado dentro de ritual, de cerimonial, de sacrifício religioso, irmão. O evangelho não ensina nada disso. A ceia que Jesus tomou com os discípulos naquele dia ali, que está registrado em Lucas, em Mateus, em outros evangelhos, não era uma ceia, um ritual religioso como hoje os pastores aplicam para o povo praticar. Jesus não mandou, quando ele disse fazer isso em memória de mim, Jesus não mandou fazer essa ceia, esse cerimonial religioso que os pastores fazem hoje. Então eles pegam esse texto e criam essa mentira em cima desse texto, interpretando errado. Porque ali Jesus não está mandando fazer essa ceia que hoje os pastores aplicam para o povo se submeter todo mês dentro das igrejas. Jesus não mandou fazer esse ritual. A ceia ali não era um ritual religioso, ali era o alimento que eles se juntaram como cristão, como família. Eles se juntaram para se alimentar. A alimentação literal. Não era um ritual de um pedacinho de pão, um cálice de vinho, não. Aí alguém disse para mim, não, irmão Wellington, mas Paulo ordenou a ceia. Aonde? Eu pergunto a você, aonde Paulo ordenou ceia? Aonde Paulo? Mentira, meu irmão. Não pega lá 1 Coríntios, capítulo 11, para dizer que Paulo ordenou ceia. Não usa esse texto para isso não, irmão. Ali não era um ritual religioso de igreja não, irmão. Os irmãos ali estavam se reunindo para se alimentar. Alimentação natural, literal, para comer mesmo. Não era um cerimonial de igreja. Os irmãos não estavam dentro de igreja ali, vivendo cerimonial. Eles tinham essa prática porque para os judeus a mesa tem uma grande importância. É a hora da comunhão, a hora da refeição. E ali naquele contexto de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo não está ordenando ceia ali não, irmão. Paulo, nem Jesus não ordenou, como é que Paulo vai ordenar esse cerimonial religioso? Não, mas Paulo disse, o que eu aprendi do Senhor eu passei, que ele disse que toda vez que fizer isso, fazer isso em memória de mim. Fazer isso o quê? O que era que eles estavam fazendo ali? Era essa ceia, esse ritual religioso, esse cerimonial religioso, que hoje os pastores fazem. Paulo não estava ordenando isso. Os apóstolos, a igreja de Cristo, não viviam isso. Ali era alimento. E um comia mais do que o outro, um se exibia mais do que o outro, enquanto muitos estavam tendo necessidade. É isso que Paulo diz. Vocês estão fazendo isso para condenação. Se examine, irmão. Vocês fazendo tudo isso aí, dentro dessa questão, deixando outros que estão necessitados. Vocês comam em casa, vocês estão com um comportamento feio. Paulo não está falando de ceia. Paulo não está falando de ritual religioso. Paulo está advertindo os irmãos sobre o que Jesus ensinou ele do comportamento. Para que vivam dentro de uma situação, não dentro de um ritual religioso. Eles estavam reunidos ali no alimento, para comer mesmo. Não era um ritual religioso. E uns comiam mais do que o outro, havia ganância. Havia uns querendo se amostrar com alimentos. Havia uma bagunça ali, uma desordem, naquela hora do alimento. Ali, em 1 Coríntios, capítulo 11, não tem nenhum contexto de religiosidade, de ritual religioso, de cerimonial religioso. Quando Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo. Por isso que há muitos doentes e fracos. Paulo não está falando que é porque toma ceia indignamente. Paulo não está falando de ceia, irmãos. Paulo, essa questão de ceia foi colocada, esse título de ceia, Santa Ceia, foi colocado pela Igreja Católica. A Igreja Católica que trouxe esse ritual, esse cerimonial e aplicou para escravizar o povo vivendo isso dentro das igrejas, porque isso é um mecanismo que prende as pessoas. Quem criou isso foi a Igreja Católica, pegando com a interpretação do inferno, distorcendo a verdade da palavra e aplicando esse ritual, esse cerimonial, que não tem nada a ver com a ordenança de Cristo, para o povo viver tanto a ceia como o batismo nas águas, esse cerimonial que o povo pratica. Eles pegou o contexto
o texto fora do contexto e criaram essa mentira, que as igrejas evangélicas, que têm a mesma ramificação que saiu do catolicismo, as igrejas evangélicas praticam isso como se fosse obrigação para os seus discípulos praticar e guardar, como se fosse ordenança de Cristo, irmão. Aonde Jesus ordenou o batismo nas águas? E ainda colocando em grau de salvação, para a salvação. Estão pregando isso, irmão. Se não se batizar, não é salvo. O crente tem que estar na igreja, cumprindo a devoção, o ritual, vivendo o sacrifício religioso, cumprindo os cerimoniais. Olha para aí. Aonde Jesus ensinou que nós, cristãos, a igreja de Deus, corpo de Cristo, temos que estar em alguma igreja, submisso, toda a ordenança de conjunto de regra, de princípios, de norma para viver e praticar, sob a autoridade dos líderes religiosos, como se fosse a autoridade de Deus. Aonde Jesus ensinou isso para nós? Se submeter a isso, irmão? Os pastores estão aí. Se submeta à autoridade espiritual do seu pastor. Quem é a autoridade espiritual para a igreja de Cristo? Não é nenhum dirigente, não é nenhum líder religioso, não é pastor, presidente, não é papa nem padre, irmão. Nós temos que submeter à autoridade espiritual, é de Cristo, não é de pastor. Quando eu sirvo a pastor, não estou seguindo a Cristo. Eu tenho que seguir a Cristo. E se o pastor, o dirigente, o líder religioso não está conforme a doutrina de Cristo, eu não devo me submeter à autoridade dele, porque eu não fui chamado para seguir a ele, e nem para estar sobre a autoridade dele. É a autoridade de Cristo pela palavra. E se alguém prevarica e não permanece na palavra de Cristo, esse não tem a Deus, se aparta dele. Não fica nessa mentira não, que seu pastor é a cobertura espiritual que você tem que ter. É a autoridade de Deus para você. É o canal da bênção para você. Os pastores estão colocando essa mentira na mente do povo. Para escravizar o povo, gente. E o povo tudo alienado, com a mente cauterizada na mentira do diabo pregada por esses homens dentro das religiões. O povo tudo escravizado em ritual, cerimonial, obrigação de igreja, sacrifício religioso, penitência, crença, credo, dogma, votos. O povo tudo escravizado dentro desses trabalhos, dessas obrigações, sacrifício de tolo como se fosse para Deus. O povo vivendo uma vida presa, alienada, centralizada dentro de igreja, cumprindo toda a obrigação, sendo devoto e praticante, consagrando suas vidas para viver como se fosse para Deus, dentro da igreja, por meio dos preceitos dos homens que falsificam a palavra. Não, comigo não, irmão. Eu fui liberto porque eu conheci a verdade. Se você quer viver aí dentro desse mundo mentiroso de Deus, pensando que está servindo a Deus, não dando ouvido à verdade, vá você. Eu não sou guiado, eu não dependo de Deus, de uma igreja. A minha vida com Deus não depende de um pastor, de um líder religioso. A minha vida com Deus não depende de viver um ritual, um cerimonial, como guardar o sábado, ser batizado, tomar ceia, dar dízimo. A minha vida com Deus depende do meu conhecimento da palavra de Cristo, do Evangelho. Para nesse conhecimento eu viver com entendimento, guiando a minha vida, não por uma religiosidade estabelecida pela autoridade dos líderes religiosos, mas a minha vida sendo conduzida por Cristo, luz que ilumina o meu caminho, lâmpada para iluminar os meus caminhos e luz para me guiar. A palavra de Deus, Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Jesus Cristo é a luz que me guia. Eu não sou guiado por líder religioso de igreja nenhuma. A minha vida com Deus não depende de eu estar dentro de igreja nenhuma. Eu não preciso fazer ritual nem cerimonial religioso nenhum para minha comunhão com Deus. Para minha comunhão com Deus permanecer firme e verdadeira, eu preciso estar com o conhecimento da palavra do Evangelho, da verdade, do poder de Cristo que salva, o Evangelho da salvação, a palavra da verdade. Eu preciso andar dirigido, submisso, consagrando, devotando a minha vida a Cristo pela sua palavra, não aos líderes religiosos dentro das suas igrejas. Aprendam isso. Aonde Jesus estabeleceu a ordenança de ceia, como hoje eles praticam esse ritual religioso todo mês dentro das igrejas? Aonde Jesus estabeleceu a ordenança de cerimonial de batismo nas águas, como hoje os pastores cobram do povo? Se não se batizar, não faz parte da igreja de Deus. Se você não se batizar, você não faz parte da igreja dele. Porque eles querem que vocês se batizem, porque aí vocês estão recebendo as algemas da religião. Porque o batismo é uma
É um mecanismo que eles usam para prender você lá dentro como propriedade do sistema religioso, igreja, denominação, seja ela qual for. Vai para a igreja de Mórmon, Testemunha de Jeová, vai para as igrejas evangélicas, igrejas católicas, eles querem que você se batize. Olha, se não for batizado, é pagão, não faz parte do povo de Deus. Se não for batizado, se morrer, vai para o inferno, porque não passou pelo batismo para a remissão de pecados. Olha onde eles colocam o mérito da remissão de pecado, não é em Cristo, no sacrifício, é no ritual feito pelo homem dentro da igreja. O mérito da salvação não é em Cristo, no sacrifício de Cristo, é no ritual religioso dentro das religiões feito pelo homem, porque eles estão ensinando isso, tanto o pastor, como o papa, como o apóstolo, como um sacerdote, como um bispo, todos os religiosos das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, igreja de Mórmons, eles pregam isso, irmão. Está em comum, porque eles estão dentro do mundo mentiroso que diz que é o mundo de Deus. Eles estão firmados na mentira. Eles não estão compromissados com o Evangelho de Cristo. O que eles querem é manter o funcionamento da igreja deles. O que eles querem é expandir o ministério deles. O que eles querem é continuar na cadeira de rei deles. O que eles querem é continuar lucrando com vocês, sendo negócio deles. Aí, para vocês viver como se fosse para Deus, tem que cumprir tudo isso, meu irmão. Olha que absurdo. Jesus veio para nos libertar. Jesus disse, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Venham a mim. Aí o povo fica nas igrejas. Olha quantas obrigações. Olha quantas ordenanças. Olha quantos méritos eles têm que cumprir. Olha quantas ordenanças, quantas coisas ele tem que fazer e praticar, senão não é salvo. Tem que viver na regra de usos e costumes. Tem que viver na regra dos cerimoniais, das atividades de cultos, das obrigações de cultos. Tem que viver na regra da sua vida sendo devota, cumprir ordenança, cumprir meta, trabalhos dentro da religião, porque senão você não é de Deus, senão você não tem bênção, senão você não tem vitória. Meu irmão, o povo tudo preso com a sua vida escrava, onde o povo está centralizado, alienado, dentro de uma instituição religiosa, cego, guiado por cegos, guiado por esses líderes que se julgam homem de Deus. O que eles são é ministro de Satanás. Transfigurado como os ministros de Cristo. Porque eles não são ministros de Cristo, irmão Elton. O Senhor está julgando os homens de Deus. Não toque não, irmão. Não toca você. Não julga você, porque você é menino. Você não tem conhecimento. Você é levado por todo o vento de doutrina. Tudo que se diz de Deus você acredita. Tudo que vem em nome de Deus você recebe. Por quê? Porque você é menino, você não tem conhecimento de Deus, você está perdido do entendimento de Deus, separado da vida com Deus, está andando nas trevas, pensando que está na luz, está morto, separado de Deus, pensando que está vivo, está colocando tua vida no fundamento, no alicerce errado, que é a igreja, a vida de igreja, e a tua vida para estar em Deus não é igreja nem vida de igreja, é pela fé em Cristo, na palavra de Cristo. Esse é o fundamento, é o alicerce. Para minha vida firme com Deus. Eu julgo porque a palavra me autoriza. Eu conheço a verdade. Eu não julgo como vocês, religiosos, julgam as pessoas pela aparência. Eu não julgo pela aparência. Eu julgo pela reta justiça. Eu julgo pela verdade do Evangelho, que me dá autoridade para julgar. Se alguém não se mantém fiel na sã palavra de Jesus Cristo, na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Então eu digo, todo aquele que prega contra aquilo que o Evangelho ensina, é do diabo. A palavra de Deus vai me autorizar. Se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Aparta-te deles. Como é que o cara diz que é de Deus, pregando um evangelho que ensina as pessoas a fazer pacto, voto, campanha, marcha, indo para monte para buscar a Deus? Como é que esse homem diz que é de Deus, pregando o evangelho, que se você não for batizado no ritual por ele, dentro das águas, nas igrejas dele, não é salvo? Que se você não participar dos cerimoniais, de rituais religiosos, dando dízimo, guardando sábado, tomando ceia, não tem comunhão com Deus, com a igreja? Para que eu tenha comunhão com a igreja, eu preciso ser igreja. Eu não preciso estar dentro de igreja. E para que eu seja igreja, para estar ligado no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, eu preciso estar em Cristo, crer em Cristo e me converter a Cristo, passar a guiar-se por Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não é dentro de nenhuma igreja, irmão. Não é me
vem submetendo ao legalismo religioso, que é um conjunto de regras, de princípios, de normas, de valores, como se fosse para Deus. Legalismo religioso. As pessoas estão escravizadas dentro do sistema, presa, cumprindo, sendo devota, alienada dentro de uma vida legalista no legalismo religioso. Aí o cara vem dizer para mim que Jesus ordenou, vai enganar outro, tá? A mim não. Vem para a palavra, me mostra aí. Não vem pegar os textos para trazer a tua explicação decorada que já aprendesse na igreja. Tua explicação, não é, melancólica, teatral, tirando uma interpretação que não tem nada a ver com o contexto. Não vem pegar Marcos 16, 15, para dizer que Jesus mandou se batizar nas águas por homens dentro da igreja. Aquele batismo ali não está se referindo a esse cerimonial de igreja que vocês praticam e ensinam o povo a se submeter como se fosse meio de ser aceito por Deus, entrar no reino de Deus, receber remissão de pecado. Olha para aí. Olha o que eles estão fazendo com o sacrifício de Cristo. Estão tirando a exclusividade, irmãos, do sacrifício de Cristo. Estão falsificando a verdade do Evangelho. Estão adicionando. Estão criando outros meios. Não é batismo nas águas, é tomar ceia, é estar dentro de igreja, é guardar sábado, é usar véu, é tanta coisa que eles colocam. Porque não adianta você crer em Cristo. Se você crê em Cristo e não tiver submisso, escravizado, dentro do legalismo religioso de qualquer igreja, você não é de Deus. É isso ou não é que você é ensinado? Meu irmão, Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse crer e ser batizado é uma coisa só. Jesus não está aqui ordenando ninguém a crer e depois ir para alguma igreja para ser batizado por algum pastor para ser salvo. Quando Jesus diz quem crê e for batizado, Jesus está se referindo a uma ação do homem, que é quando ele ouve o evangelho, crê com o arrependimento, aí ele é batizado. Esse batismo não é com água, feita pelos pastores dentro de igreja. Esse batismo de Marcos, capítulo 16, versículo 15, é o batismo com o Espírito Santo, que aí sim é o selo de Deus, que dá ao homem o acesso ao reino de Deus, a garantia da salvação, incluindo ele no corpo de Cristo, igreja de Deus. Ele agora é membro, ele agora está ligado na videira, por Cristo, não por um batismo de água dentro de uma religião qualquer, por qualquer homem. Só quem batiza, quem tem autoridade para batizar o homem com o Espírito Santo, para garantir a ele remissão de pecado, ser uma nova criatura, ter acesso ao reino de Deus, tornar-se membro do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, só quem tem essa autoridade e esse poder para fazer isso na vida do miserável pecador como eu, que estava perdido, é Jesus. Eu encontrei Jesus e fui liberto. Por um tempo, eu ainda me deixei escravizar dentro de religião. Mas quando eu comecei a examinar as Escrituras, buscar o conhecimento de Deus, eu comecei a ser iluminado no meu entendimento, e eu comecei a ver que eu estava dentro de uma direção errada. Eu estava dentro de instruções que não eram de Cristo. E aí, eu me deixei ser guiado pela palavra. Fui liberto do sistema religioso, porque eu pensava que eu tinha que crer em Jesus, mas tinha que estar dentro de um sistema religioso, vivendo legalismo sobre a autoridade espiritual dos líderes. Olha para aí. É isso que acontece com muita gente hoje. Creu em Jesus, mas se mantém ainda preso ao sistema religioso. E é o que Paulo vai pregar no Evangelho, orientando os irmãos a não se deixar se prender por fardos e julgos de servidão, como se fosse mérito de vida com Deus. Paulo vai orientar os Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4. Paulo vai dizer, se vocês se deixar colocar esses fardos pesados, como obrigação disso, se circuncidar, vocês da graça têm caído, afastados de Deus estão. Paulo vai repreender alguns que estavam pregando que se não fosse circuncidado, não seria salvo, que se não guardasse a lei, os rituais, os cerimoniais, não tinha salvação. Paulo vai advertir aos irmãos e fazer um grande combate contra essa mentira do inferno que estava destruindo o entendimento de alguns irmãos, que estava sendo levado por esse engano de doutrina de demônios, achando que tinha que crer em Jesus, mas se não se circuncidasse não adiantava. Porque para ser salvo tinha que se circuncidar. E Paulo faz um bom combate para condenar esse ensino maldito, essa heresia pregada por alguns. Vai dar uma lidinha lá em Atos 15, 2. Vai dar uma lidinha lá em Gálatas, capítulo
2, versículo 16, Paulo vai dizer que não é por obra da lei que somos justificados. Obra da lei era exercício religioso, era obrigação religiosa, que era pedido na lei cerimonial, que o povo tinha que cumprir. Paulo disse, não é mais por isso não, irmãos. Nós não precisamos mais observar nem praticar isso. Em Cristo tudo se fez novo. Há um novo mandamento. Há um novo meio do homem chegar a Deus. Há um novo meio do homem alcançar agora verdadeiramente o perdão de Deus. Não é mais por meio de ritual de sacrifício de animal. Não é mais buscando a Deus no templo como era antigamente. Não é mais buscando mediação de sacerdote como era antigamente. Não é mais guardando nenhum ritual nem cerimonial como dar dízimo, guardar sábado, como tinha que ser na velha aliança. Em Cristo tudo se fez novo. Em Cristo não há mais necessidade dessas obrigações religiosas. Por quê, irmão Wellington? Eu vou te ensinar por quê. Se teu pastor ainda não te ensinou essa verdade que eu vou te levar agora, eu vou te ensinar com a graça de Deus que me vocacionou para esse ministério de levar o ensino e a instrução na palavra, para iluminar e dar entendimento aos simples e libertar os que estão presos na mentira e no poder de Satanás. Eu tenho que pregar, levar a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Se você não crê, vai continuar preso, perdido, pensando que está salvo. Eu vou te ensinar por quê. Não precisamos mais sacrifício religioso, de lugar, ambiente religioso para buscar a Deus. Não precisamos mais, como era pedido na velha aliança, de sacerdote como mediador de Deus para o povo. O povo viver submisso a um sistema, a um local geográfico, a um lugar centralizado, como era considerado o templo, o lugar santo, o lugar que era a casa de Deus, onde encontrava Deus. Nós não precisamos mais disso. Sabe por que não precisamos mais disso? Nós não precisamos de fazer campanha para alcançar nada de Deus, nem pacto, nem voto. Nós não precisamos de subir monte para buscar a presença de Deus, porque ensinam que é mais forte, é uma mentira. Nós não precisamos adorar a Deus ali, aqui, nem acolá. Sabe por que nós não precisamos mais nada disso? Porque Cristo cumpriu tudo isso para que a partir dele nós estejamos aceitos por Deus, não por meio de ritual, não por meio de cerimônia, não por meio de guardar sábado, não por meio de dar dízimo, não por meio de estar dentro de igreja, não por meio de cumprir nenhum ritual cerimonial, mas por meio da fé. Pela fé somos salvos, pela fé somos justificados, pela fé temos a aprovação de Deus, pela fé estamos na bênção e na graça de Deus, e essa fé em Jesus, olhando para Ele, aquilo que Ele operou por nós na cruz do Calvário. É nesse entendimento que eu tenho que chegar a Deus, por meio da fé em Cristo, não por meio de religião, de prática, de cerimônia, de obrigação, de sacrifício, disso e daquilo outro, irmão. É por isso que nós não precisamos mais nada de fazer isso. Nós só precisamos crer em Jesus. Ah, irmão Ed, quer dizer que eu tenho que crer em Jesus e viver a minha vida que eu vivia antes, bebendo, roubando, matando, fumando, idolatrando, se prostituindo? Não, quem está dizendo isso é você. Se você creu em Jesus verdadeiramente, você não vai ter mais a vontade de praticar isso. Porque o Espírito de Deus que vai estar em você, é Ele que vai trabalhar em você o fruto para você ter o caráter de Cristo. Não é o pastor nem a igreja determinando para você usos e costumes para você viver para uma vida santa com Deus. Essa vida santa com Deus é o Espírito Santo que vai dar a você, fazendo você ser guiado pela palavra. Você vai ter que viver uma vida com Deus, submisso, sendo devoto e praticante, não a uma igreja, uma religião, uma instituição, dentro de tarefa, de obrigação, de obra religiosa, mas a Cristo pela palavra, vivendo ela na sua vida e no seu viver com o próximo, aonde estiver. Isso é a vida santa com Deus, que é o Espírito Santo que está em nós, é quem vai nos conceder e nos guiar nesta vida. Agora, se você vai ouvir e seguir e deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, é uma coisa, se não é outra. Entendeu? Porque o Espírito de Deus, ele não vai contender com a sua vontade. Ele vai lhe ajudar na sua fraqueza. Ele vai lhe conduzir pela verdade. Ele vai lhe advertir quando você estiver se deixando levar pelo engano. Se você vai dar ouvido a ele ou não, é sua responsabilidade. Para você permanecer andando em Cristo, por Cristo, tem que deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Tem que andar pela doutrina de Cristo. O Espírito Santo de Deus não guia ninguém dentro de vida de igreja, por meio de igreja, dentro de trabalho e obrigação de igreja, dentro de ritual, de cerimonial, de usos e costumes, de formalidade, de regra de igreja. O Espírito Santo nos guia na palavra de Cristo.
Amém? Deu para entender isso? Então sai dessa mentira, irmão. Sai dessa escravidão de praticar ritual, cerimonial, obrigação religiosa. Jesus não ordenou nada de ceia, nem de dar dízimo, nem de guardar sábado, nem de ser batizado dentro de água, nem de estar dentro de igreja, nem de cumprir obrigação de igreja, nem de estar submisso na autoridade espiritual de líder de igreja nenhuma. Jesus não orientou ninguém a isso, irmão. O cara chegar e dizer, não, você tem que estar sobre a autoridade espiritual do seu pastor. Você tem que ter um pastor, eu tenho, Jesus. Líder religioso não é o meu guia, não. O meu guia, o meu guru, não é nenhum pastor, nenhum líder religioso. Esses líderes religiosos, eles colocaram a autoridade deles sobre o povo, cobrando do povo submissão a eles, ó. Cobrando do povo reverência a eles. Eu vi um pastor pregando, olha o que o pastor disse. Olhe, não entristeça o seu pastor, se submeta a ele. Ei, a Bíblia ensina isso aonde? A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado. É o Espírito de Deus que tu tem que se submeter e alegrar e não entristecer. Não é a pastor, não. Pastor é homem corrupto. Ele pode se corromper. É um homem sujeito à corrupção, aliás. Ele pode se corromper. E tem muitos aí corrompidos e pregando doutrina de demônio. Tu vai se submeter a ele? Tu vai alegrar ele? Tu vai ser conveniente para não entristecer ele? Tu vai buscar estar agradando o homem do que a Deus? Mas olha o que eles ensinam para o povo. Eles estão cobrando do povo, levando o povo a mente cauterizada, a estar submisso, escravizado, numa obediência cega a eles, irmãos. Teve um pastor que disse assim, olhe, ame sua igreja. Jure fidelidade à doutrina da sua igreja. Entregue sua vida por amor à igreja. Olha o que eles estão fazendo com o povo. O povo está sendo fanático, alienado, escravizado e vivendo sua vida com amor a uma instituição religiosa, igreja. Jesus não mandou ninguém amar nenhuma igreja, instituição. Jesus não mandou ninguém seguir nenhuma doutrina de igreja, instituição. O que Jesus disse é quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, não é por amor de igreja, instituição nenhuma. A doutrina que nós devemos guardar e praticar é a doutrina de Cristo, não é de igreja nenhuma. Mas olha o que os pastores estão fazendo. Olha o que os pastores estão aplicando na mente do povo, cegando o povo, tirando o povo da verdade, do entendimento, do alvo, da direção, por onde o povo vai ser salvo, que é Cristo, unicamente Cristo. Não. Você tem que crer em Jesus, mas se não estiver aqui dentro da nossa igreja, submisso à nossa autoridade, você não tem salvação. É os miseráveis, irmãos. É os filhos do diabo. Usurparam o lugar de Cristo. Colocaram o povo sobre a submissão deles. Colocaram o povo a serviço deles. Colocaram o povo preso, escravizado, sendo devoto e praticante de obra religiosa dentro das igrejas deles. E o povo preso, perdido de Cristo, por onde vão ser livres, e preso, escravizado, alienado, dentro de uma prisão escravizatória da religião. Dentro de uma prisão religiosa. Jesus veio para isso, para libertar as pessoas da escravidão religiosa que o povo estava vivendo no tempo que Jesus veio ao mundo. É aí que Jesus diz, vinde a mim, para vocês encontrar descanso. Para vocês andar no verdadeiro caminho que leva a Deus. Para vocês encontrar a verdade de Deus. Para vocês ter vida com Deus. Para vocês encontrar a porta de acesso a Deus. Vinde a mim. Jesus não mandou ninguém aí para nenhuma igreja. Jesus não fundou, não estabeleceu nenhuma igreja, instituição religiosa e nem deu a nenhum homem autoridade sobre o povo dele. Jesus não ordenou isso para ninguém. Foi o diabo que usou o sistema católico romano, que perverteu a verdade do evangelho e contaminou e falsificou. E muitos seguiram a falsificação, seguindo após Constantino, vivendo uma vida não mais devota a Cristo, mas uma vida devota ao sistema católico romano, vivendo uma vida não mais praticando a palavra de Deus, mas uma vida praticando obras e tarefas e obrigações do sistema religioso católico romano, aonde o povo, aonde colocou sua vida não mais no alicerce que era Cristo. O povo agora estabeleceu sua vida, centralizou sua vida
dentro do sistema religioso Igreja Católica. A partir daí o povo se perdeu de Deus e hoje veio esse sistema religioso evangélico, que é um sistema que saiu de dentro do sistema católico romano, continua pregando a mesma mentira, só com um rótulo diferente de evangélica. Nós somos a igreja evangélica, mas não tem nada de evangelho, irmão. Essas igrejas evangélicas não estão levando a vocês o conhecimento do evangelho. O evangelho não manda você estar dentro de igrejas evangélicas. O evangelho não orienta ninguém a estar praticando ritual nem cerimonial de igrejas evangélicas. O evangelho não orienta ninguém a colocar sua fé de salvação, confiança de salvação, dentro de ritual de cerimonial de batismo nas águas, de guardar sábado, de dar ceia, de estar dentro de uma igreja. O evangelho não ensina ninguém a buscar Deus, adorar a Deus, servir a Deus dentro de igrejas evangélicas. O evangelho não ensina ninguém que casa de Deus é uma instituição, é um prédio de alvenaria, onde os homens dizem que é o lugar santo, sagrado, templo de Deus, casa do tesouro, onde o povo encontra Deus e vai servir a Deus ali. É mentira, o evangelho não ensina isso. O evangelho ensina que nós somos casa de Deus, aonde Deus habita em nós, o templo de Deus somos nós, a adoração a Deus é em espírito e em verdade, não é por meio de um ritual, de uma liturgia religiosa, dentro de nenhum ambiente religioso. Você tem que conhecer a verdade. Se você não quiser dar ouvido, o que você agora foi advertido é com você. Mas quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir e crer será salvo e liberto dessa mentira, que o mundo está preso dentro da religião. E quem não quiser ouvir e continuar na mentira, que continue, que no final vai receber vergonha e desprezo eterno, indo ao juízo, pensando que estava seguindo a Deus para a salvação. Então esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é pregar o evangelho, a verdade do poder de Deus, que liberta e dá ao homem o conhecimento para a vida com Deus. É o evangelho do reino de Deus. Eu estou compromissado, não é com a Assembleia de Deus, não é com a Adventista do Sétimo Dia, não é com a Congregação Cristã do Brasil, não é com a Igreja Católica, não é com igrejas evangélicas, não é com a igreja de Testemunho de Jeová, de Mormons. Eu estou compromissado, não é com o pastor da igreja A, B ou C, não é com bispo, com apóstolos, com arcanjo, com querubim, com serafim. É tanto título de autoridade espiritual que o povo vive submisso dentro dessas igrejas. Eu estou compromissado é com Cristo, o governo do reino de Deus, aonde eu estou levando e trabalhando para esse reino. O reino de Deus, o governo é Cristo, a quem eu estou submisso e compromissado com a minha vida, guardada, segura, com a esperança da salvação em Cristo, não em igreja, por meio de trabalho, tarefa e obrigações. Em Cristo, por meio da fé, sabendo que a graça de Deus me alcançou. Pela fé em Jesus, fui alcançado com a graça de Deus, sou liberto, minha mente está protegida, guardada com o capacete da salvação, protegida com a palavra de Deus. A mentira do diabo não me leva mais a estar preso, perdido e me desviando de Deus, porque hoje eu estou na luz, guiado pela luz. Essa luz é Cristo, a palavra dele. Se você quiser ser liberto e sair das trevas e ser livre do poder de Satanás e vir para Deus, andar na luz, converta-se a Cristo e passe a viver sua vida de regra de fé e prática, consagrando ela, não a nenhuma religião evangélica, nenhuma religião qualquer que for. Passe a consagrar a sua vida por Cristo na palavra de Cristo. Mas para isso, você tem que buscar aprender de Cristo, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Cristo, sendo conduzido e guiado pela doutrina de Cristo. Vá buscar o alimento direto do céu que está na sua mesa, que está à sua disposição. Pegue a Bíblia Sagrada e vá aprender de Cristo, lendo dele, a partir dos 4 evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, das cartas apostólicas, lá do livro de Hebreus, lá do livro de Apocalipse, e aí o Espírito de Deus vai te dar o conhecimento do que está ali, sendo orientado, instruído, ensinando-nos para a gente viver. É o Espírito de Deus que abre o nosso entendimento para compreender a verdade de Deus, e é o Espírito de Deus que nos guia nessa verdade. Porém, para que você tenha e seja selado por esse Espírito, você precisa ouvir o Evangelho e crer em Jesus com o arrependimento. É aí que entra o batismo que Jesus falou lá em Marcos 16:15. Crer e ser batizado para ser salvo. Salvo por quê? Porque agora você foi selado, você foi livre do juízo, você foi colocado, reconciliado com Deus.
Você saiu da condenação e está no caminho da salvação. Você foi restaurado, uma nova criatura. Isso por quê? Não foi porque tu viveu na igreja, foi batizado, praticou a regra, a norma, cumpriu a ordenança do pastor, do homem lá que disse que é a autoridade de Deus, mas por meio da tua fé. Tudo isso acontece na hora que você crê em Jesus. Tudo isso acontece na hora que o pecador crê em Jesus. Ele é justificado, ele é salvo, ele passa a estar na promessa da vida eterna, ele passa a ser santificado, ele passa a ser inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, ele passa agora a estar vivendo uma vida em comunhão com Deus, ele passa agora a sentir a alegria do Espírito Santo, que vai conduzi-lo na palavra, na palavra, na palavra, na palavra de Cristo, não dentro da igreja. Então todos esses que estão escravos dentro da igreja, cumprindo, sendo devoto e praticante, a ordenança e obrigações de igreja, eu digo com toda certeza, não tem a Deus. Estão adorando a Deus em vão, estão reprovados da fé, estão apartados da vida com Deus por causa do entendimento corrompido, porque vida com Deus não é dentro de nenhuma igreja, vida com Deus é com o entendimento no Evangelho. Se alguém não está se conduzindo pelo Evangelho, como está pregado na Bíblia pelos apóstolos, esse não está na salvação. Não é eu que digo isso, não, é a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer assim aos irmãos: irmãos, o evangelho que eu tenho anunciado a vocês, esse evangelho que vocês creram, receberam, é por esse evangelho que vocês serão salvos. Se, olha a condição, se permanecer nele. Não é por essa igreja, não é por esse batismo, não é por dar ceia nem guardar sábado. Paulo vai dizer, é por esse evangelho que vocês vão ser salvos. Paulo não está dizendo é pela igreja evangélica, é pela igreja católica, é por nenhuma religião ou igreja. Paulo vai dizer aos irmãos, é por esse evangelho que vocês serão salvos. Se, olha a condição, vocês permanecer nele, como eu tenho pregado. Agora eu te peço uma observação. Esses evangelhos que estão sendo pregados por aí, dentro das igrejas, para você viver e praticar. Paulo pregou isso, os apóstolos pregou isso. Esses evangelhos que estão sendo pregados aí, é o evangelho que os apóstolos pregaram? Meu irmão, vai examinar. Se não for, tu tá perdido, tá? Tu tá sem salvação. Acorda, desperta, tu que dormes, enquanto é tempo, porque Cristo está te esclarecendo. Desperta desse sono espiritual, que está cegando o teu entendimento da vida com Deus. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Seja guiado por ele, que é a luz de Deus. Por onde nos guia no caminho de segurança e verdadeiro para com Deus. Não fica dentro desse sistema religioso, não. Você pode ser zeloso da tua religião. Você pode guardar com amor a tradição da tua religião. Você pode ser religioso nessa religião há 50, 80, 70 anos. Mas se tu não crê em Jesus, continua condenado. Porque não é a tua religião, não é o zelo da tua religião, não é o tempo que tu está na tua religião, não é o valor que tu tem na tua religião, não é os princípios da tua religião que vai te salvar, te levar a Deus. É Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a porta. Ele disse, venham a mim, sigam a mim, creiam em mim, aprendam de mim, estejam em mim. Ele não mandou ir para nenhuma igreja ou religião. Está submisso e seguindo sobre a autoridade e o domínio de nenhum pastor, papa, padre ou nenhum líder religioso. Então que Deus te abençoe e que você receba essa instrução. Porque é Deus, irmãos, é Deus. Eu estou aqui ministrando pelo Espírito Santo. Se você acha que não, julgue aí você mesmo. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai sentir a confirmação de tudo que eu estou falando, que é plena verdade do reino de Deus, é a verdade do Evangelho de Cristo. Porque nós temos que estar ligados no vínculo da paz. Nós temos que ter a unidade da fé. Isso não é por uma igreja. Isso é pelo Espírito Santo que habita em nós, cada um de nós. É Ele que nos mantém ligados, como corpo de Cristo, igreja de Deus, na unidade da fé, em comunhão, num só propósito, dentro de uma só fé,
uma só doutrina, um só batismo, um só Espírito, uma só esperança, guiado por uma só cabeça, submisso ao senhorio de um só Senhor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Evangelista Wellington Ramos, se você quer mais instruções e esclarecimento e assuntos para te esclarecer o conhecimento deles, visita a minha página lá no Quai, Instagram, no YouTube, aqui no Face, sempre proporcionando lives de instruções para vocês conhecerem a verdade e serem libertos. Porque esse é o meu ofício, é o trabalho que foi me dado, no ministério que foi me dado, pela vocação que recebi do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem sirvo no seu reino. Amém?